Olá, e se os mapas fossem muito mais do que simples guias? E se eles pudessem revelar segredos e até mesmo resolver mistérios mortais? Pois é, hoje vamos mergulhar nessa linguagem oculta. Para a gente entender isso, vamos viajar no tempo. A nossa história começa, olha só, não com um mapa, mas com um mistério terrível lá na Londres de 1854. Imagina o cenário. Uma epidemia mortal de cólera estava a varrer a cidade. As pessoas adoeciam e, em questão de horas, morriam. E o pior, ninguém fazia a menor ideia do porquê, nem de como esse inimigo invisível se espalhava. Naquela época, a teoria principal era que a doença vinha pelo ar, como se fosse um vapor venenoso. Então, claro, as autoridades focaram tudo em higiene e ventilação. Mas nada, absolutamente nada parecia funcionar para travar a doença. E aí, no meio desse caos todo, surge um médico, um sujeito chamado John Snow. E ele teve uma ideia que iria mudar tudo. Olha que interessante. Enquanto toda a gente olhava para o céu à procura desses tais vapores venenosos, Snow fez o contrário. Decidiu olhar para o chão, procurar as pistas na própria estrutura da cidade. O foco dele não era apenas examinar os pacientes e os seus sintomas, sabe? Ele fez uma coisa que hoje parece óbvia, mas na altura foi genial. Pegou num mapa da cidade e começou a marcar um pontinho para cada morte por cólera. Cada ponto era uma tragédia. Mas juntos esses pontos começaram a contar uma história completamente diferente. E essa técnica, essa ideia de procurar padrões olhando para onde as coisas acontecem no mapa, tem um nome. Hoje em dia a gente chama isso análise espacial. Conforme ele ia colocando mais e mais pontos no mapa, uma coisa ficou claríssima. As mortes não estavam espalhadas ao acaso, de maneira nenhuma. Elas concentravam-se de forma muito densa em torno de um único lugar. O mapa basicamente gritava a resposta. O verdadeiro assassino não estava no ar, estava na água. Especificamente na água de uma bomba pública na Broad Street. Com essa prova visual impossível de ignorar, Snow convenceu as autoridades a remover a manivela da bomba. E o resultado? Os casos de cólera simplesmente pararam, quase da noite para o dia. Esta história do John Snow é fantástica porque mostra a essência do que a cartografia é de verdade. Exato. Cartografia não é só desenhar litorais e fronteiras. É muito mais do que isso. É a ciência e também a arte de colocar camadas de informação sobre um espaço para revelar coisas que de outra forma a gente não conseguiria ver. E o mais legal da cartografia é isto. Dá para mapear praticamente qualquer coisa. Um mapa pode mostrar um mundo físico, claro, rios, montanhas, mas também pode visualizar dados sobre nós, os seres humanos. Surtos de doenças, como vimos, atividade económica, onde as pessoas vivem. Tudo isso pode virar um mapa. Ok, mas para qualquer mapa funcionar, do mais simples ao mais complexo, ele precisa de ter uma lógica que toda a gente entenda, certo? E essa lógica toda começa com uma coisa bem básica, os fundamentos da orientação. E aqui entram os famosos pontos cardeais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Eles são o alicerce da nossa orientação no espaço. É como se fosse uma linguagem universal para descrevermos onde algo está e para onde algo vai em qualquer lugar do planeta. E a origem destes pontos é a referência mais antiga e confiável que existe, o Sol. O caminho que ele faz no céu, do nascer ao pôr do Sol, dá-nos esta base. É um método de orientação que, pensem bem, tem milénios de uso. Estas direções estão tão enraizadas na nossa cultura que até a nossa língua reflete isso. Muitos nomes alternativos, tipo setentrional para norte ou oriental para leste, vêm diretamente do latim. Isso só mostra há quanto tempo a humanidade usa estes conceitos para se localizar. Mas claro, só 4 pontos às vezes não chega. Para ter mais precisão, preenchemos os espaços entre eles. Aí surgem os pontos colaterais, como Nordeste e Sudoeste, e para sermos ainda mais específicos, os subcolaterais. Isto permite uma orientação muito, mas muito mais detalhada. Certo, mas como é que tudo isto, estes princípios antigos, desde a investigação do John Snow até aos pontos cardeais, se conecta com o nosso dia-a-dia? A resposta, muito provavelmente, está no bolso da maioria das pessoas agora mesmo. Então fica a pergunta, será que esta arte de fazer mapas ainda é relevante na nossa era digital? Com certeza absoluta. A cartografia moderna é o motor invisível que faz o nosso mundo girar. Ela está por trás do GPS que nos guia no trânsito, ajuda as ambulâncias e os bombeiros a planearem as rotas mais rápidas, permite que as cidades cresçam de forma mais inteligente e até nos ajuda a monitorizar a saúde do nosso planeta.
Pensem nisto. Cada vez que alguém usa uma aplicação de navegação para fugir do trânsito, essa pessoa está, na verdade, a interagir com séculos de conhecimento cartográfico. De certa forma, somos todos cartógrafos hoje em dia, mesmo sem o percebermos. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. Lá em 1854, Jon Snow usou um mapa para revelar um padrão que salvou inúmeras vidas. A pergunta que fica é: que padrões invisíveis existem no nosso mundo hoje que estão apenas à espera de um mapa certo para serem descobertos?